Olá, gente abençoada, muito bom dia, paz de Cristo a todos. Mais uma vez, juntos aqui no Aquecendo o Coração, desejo muitas bênçãos de Deus para você e para a sua família. Bom, hoje eu quero falar sobre esse tema, né? Corrieis bem, quem vos impediu? Quem nunca se identificou com essa frase, né? Mas frase essa dita por Paulo a uma igreja, mais precisamente a igreja da Galácia. Então o texto que eu quero ler com você hoje está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, ó: Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Bom, essa pergunta aqui que Paulo fez aos irmãos da igreja dos Gálatas é bem constrangedora, identifica claramente a situação em que eles se encontravam naquele momento. Na verdade, era uma chamada de atenção, era um puxão de orelha, porque fala do começo deles e fala da realidade atual em que eles se encontravam. Eles corriam bem, ou seja, Paulo chega naquela cidade, Paulo evangeliza aquele povo, Paulo planta uma igreja, aqueles irmãos se estabelecem na vida espiritual, estão indo bem na sua caminhada cristã e de repente coisas começam a acontecer e aí eles que estavam indo bem na sua caminhada, mais precisamente na sua corrida espiritual, de repente eles são impedidos. Na verdade, Paulo diz, essa persuasão não veio daquele que vos chamou. Ou seja, de pessoas do entorno, de pessoas em volta, mais precisamente legalistas, judaizantes, que queriam impor uma lei sobre eles e queriam que eles seguissem aquilo com toda rigidez, quando, na verdade, o Senhor Jesus já tinha cumprido toda a lei. Mas aqueles irmãos que antes estavam firmes em Cristo, firmes na fé, correndo bem a sua corrida com Jesus, rumo ao prêmio, de repente algo atrapalha-os na sua corrida. E Paulo chega e pergunta para eles, vocês corriam bem, quem impediu vocês? E quantas pessoas, de repente, ouvem essa frase e não se identificam com ela? Em algum momento da sua caminhada, em que você estava indo bem, muito bem, crescendo espiritualmente, sendo usado, sendo instrumento nas mãos de Deus, de repente, parece que trava, parece que você para, parece que o teu crescimento, teu amadurecimento, ele é travado ali por alguma situação. Quantas pessoas passam por isso? De repente você está passando por isso. Você está se sentindo travado, travada na sua vida espiritual. Pois é, você corria bem. Quem te impediu de obedecer à verdade e continuar na tua ascensão espiritual? Quem te impediu de continuar crescendo, de continuar sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus? O que ocasionou esse esfriamento, em alguns casos, esse apagão espiritual? Aqui Paulo está sendo um instrumento de Deus, está sendo usado por Deus para alertar aqueles irmãos. E eu estou aqui para te alertar, para te trazer essas recomendações. É importante você fazer uma análise da sua vida. Você olhar para você, olhar para o teu coração, olhar para o teu entorno, olhar para quem te influencia, olhar para o teu círculo social, mais precisamente teu círculo de amizades, olhar para aqueles que têm te inspirado, aqueles que têm te servido de inspiração e ver se de algum modo alguém ou alguma coisa não atrapalhou a tua corrida rumo ao prêmio. Deus aqui está te despertando e te dizendo, volte para a sua corrida. A corrida do crescimento espiritual, a corrida do amadurecimento, a corrida da comunhão, da profundidade na presença de Deus. Quem te impediu de continuar? Uma decepção, um escândalo, algo que aconteceu, uma traição? Bom, quem é você para não ser traído se Jesus foi traído? Se Paulo, o grande mestre Paulo, foi traído? Quem é você para não sofrer decepções se Cristo também... Eu não vou dizer que ele sofreu decepções porque ele conhecia o coração do homem, mas pessoas causaram decepções a ele. Quem é você para não sofrer agonias por causa do evangelho se o Cristo, se Paulo, se tantos outros homens e mulheres de Deus também passaram? Então, levante a sua cabeça.
Volte para a corrida. Lembre-se, a sua prestação de contas não será com os homens, será com Deus. A Ele você deve a sua vida, a sua história, aquilo que você construir aqui nessa terra, aquilo que você fizer para Ele, em nome dEle, aqui nessa terra. Então põe o seu coração, volte para a corrida, continue a sua jornada espiritual. Veja o que é que te impediu e tire todo o embaraço, tire todo o tropeço e o pecado que tão de perto te rodeia e corra com perseverança a carreira que está proposta para você, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Corrieis bem, Paulo diz, quem vos impediu? Certamente, essa persuasão não veio daquele que vos chamou. O Senhor jamais colocaria um atrapalho no seu caminho. Pelo contrário, quando Ele nos permite passar pelo fogo, quando Ele nos permite passar pelas pedras, Ele já tem provisão, providência, fortaleza, escape para tudo isso. É apenas um aperfeiçoamento. Mas quando somos nós que buscamos esses caminhos tortuosos, quando somos nós que nos direcionamos para esses caminhos difíceis, aí a culpa não é dele e nunca será, tem a ver conosco, com as nossas decisões. Mas o que o Senhor quer te falar nessa manhã, está te falando é isso. Volte para a sua corrida. Não desista do seu chamado. Não desista da sua história com Deus. Não desista da sua vida espiritual. Não desista daquilo que Deus pôs no teu coração. Corria o bem. Parou? Volte para a corrida, porque o Senhor é contigo. Pode ter certeza disso. E o que tiver no teu caminho, quando você anda com Ele, Ele vai tirar, Ele vai abrir caminho, Ele vai limpar o terreno acidentado e você vai passar por caminhos direitos em nome do Senhor Jesus. Então, como ministro de Deus, eu estou dizendo aqui nessa manhã para você, volte para a corrida. Levante a cabeça, homem de Deus, mulher de Deus, e avance, porque Deus é contigo em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, falar com o Pai? Aleluia! Senhor Deus, essa palavra encheu o nosso coração de fé, de esperança e de determinação. Quantos, Deus, corriam bem, mas por algum motivo, por algum acontecimento, decepção, traição, escândalo, alguma outra coisa, Pai, essa pessoa foi impedida de continuar a sua caminhada, a sua corrida rumo ao prêmio. Mas, meu Deus, a Tua palavra não volta vazia e ela vai como uma espada cortante. Eu creio que nesta manhã, neste dia, essa palavra está cortando muitas coisas ruins no coração e na alma dessa pessoa. E ela vai continuar a sua jornada rumo ao prêmio, rumo às vitórias, rumo aos projetos do Senhor, rumo à salvação da sua família, rumo à transformação, rumo ao chamado que ela tem para cumprir nesta terra. Oh Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada uma dessas pessoas e que o poder do Senhor se aperfeiçoe na fraqueza deste homem, na fraqueza desta mulher, e que ela seja fortalecida na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Declare, eu voltarei para a corrida em nome de Jesus. Isso, declare, eu voltarei para a corrida. Coloque aqui nos comentários, eu voltarei para a corrida em nome de Jesus. Ei, tem pessoas que estão precisando ouvir isso aqui, que você ouviu. Então espalha para quantas pessoas você puder, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e até amanhã, se assim Deus permitir, no Aquecendo o Coração. Deus continue te abençoando. Volte para a corrida.